Porto de Deus, Tanzânia, uma vez foi um dos postos avançados do comércio de marfim e escravos no continente. O tempo passou e, ao longo dos anos, o país recebeu 10 bilhões de dólares em investimentos da China. Esse enorme dinheiro foi gasto na construção do maior porto africano. Agora as pessoas o chamam de Shenzhen africano. Como resultado dos trabalhos em grande escala, a lagoa foi aprofundada, permitindo a entrada de grandes navios de carga. Aqui está outro exemplo recente: o Porto de Lekki, o primeiro porto totalmente automatizado e de águas profundas na Nigéria. O porto foi construído pela empresa chinesa Harbour Engineering Company como parte da estratégia chinesa Um Cinturão, um Caminho. Ela possui 52,5% da empresa que administra o porto. A construção do maior porto da África Ocidental custou um total de 6 bilhões de dólares. Escolas e hospitais, lojas e internet de alta velocidade, tudo isso está se tornando realidade no interior remoto da África. Até os pescadores, cuja vida, tranquila, está prestes a ser virada de cabeça para baixo, olham para o futuro com otimismo. Tudo isso cria uma imagem atraente da cooperação entre a China e os países africanos. Mas será que tudo está realmente bem? O que é isso? Uma amizade mutuamente benéfica entre países ou exploração? Por que os chineses na África são tão persistentes? E o que eles querem obter na pobre savana africana? É verdade que a China está enganando os governos do continente africano, impondo-lhes empréstimos com condições estranhas? Vamos falar sobre tudo isso hoje, então certifique-se de assistir este vídeo até o final. Os tempos em que a Europa impunha suas ordens aqui já passaram há muito tempo. Os comerciantes chineses conseguiram fazer na África o que nem os colonizadores ocidentais, nem os iluminadores soviéticos conseguiram. O volume de comércio da China com os países africanos ultrapassou 20 bilhões de dólares por ano. Números enormes. Isso é 10 vezes mais do que o volume de comércio com a Federação Russa e 4 vezes mais do que com a União Europeia. A China é o principal fornecedor de mercadorias para a África e o principal comprador de matérias-primas locais. Petróleo, cobre, ferro, platina, tudo isso é abundante aqui e é de grande interesse para a China. Os principais fornecedores de petróleo para a China tornaram-se Angola, Nigéria e Sudão. Aqui está um exemplo de notícias alarmantes sobre este assunto. E seu parceiro, a China National Offshore Oil Corporation, chegaram a um acordo com Uganda e Tanzânia para investir mais de 10 bilhões de dólares no desenvolvimento da extração de petróleo na África Oriental. O projeto inclui o desenvolvimento de campos de petróleo, a criação de instalações de processamento e uma rede de oleodutos em Uganda, bem como um oleoduto de exportação através do território da Tanzânia para o transporte de petróleo ugandense para os portos do Oceano Índico. Porém, a China não depende só de petróleo. Quase toda a indústria de móveis da China trabalha com madeira da Libéria, Camarões, Moçambique e Namíbia, e 40% das importações chinesas de cobre vem da Zâmbia. China em todo lugar. Até o ano de 2019, ele ultrapassou os Estados Unidos, tornando-se o maior parceiro comercial do continente. E depois de mais 4 anos, a China deixou os americanos muito para trás, dobrando a diferença. No início de setembro de 2018, ficou claro que o gigante asiático veio aqui para ficar. Foi então que o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, em um fórum de cooperação China-África, anunciou que nos próximos anos fornecerá aos países do continente africano 60 bilhões de dólares em investimentos, créditos e assistência irrestrita. Contas publicitárias com hieróglifos e campos de milho onde trabalham agricultores chineses, tudo isso evidencia quem realmente é o proprietário desta terra. E apenas a metralhadora Kalashnikov, no brasão de Moçambique, lembra a antiga amizade com a União Soviética. Os chineses penetraram praticamente em todos os setores da economia local, infraestrutura, mineração e agricultura. E em setores como a construção, a participação de empresas chinesas chega a 50% do volume total de todos os contratos de construção assinados por governos africanos com estrangeiros. Os chineses são muito ativos no desenvolvimento digital da África.
O gigante tecnológico trabalha com operadoras móveis africanas em programas de expansão de redes 5G. Há uma influência ativa na educação superior na África. A Agência Governamental Chinesa para o Ensino do Chinês como Língua Estrangeira estabeleceu lá 59 institutos Confúcio para a popularização da língua e cultura. A China ocupa um dos lugares de liderança em termos de número de instituições culturais na África, ficando atrás apenas da França. Vários países africanos já introduziram o idioma chinês do norte no currículo escolar dos anos iniciais. Recentemente, a expansão econômica de Pequim se transformou em militar. Em Djibouti, foi inaugurada uma base naval para navios de guerra da China, que estão lutando contra piratas somalis da Somália. Por enquanto, cerca de 1.000 militares estão estacionados aqui. Mas, de acordo com os acordos entre as partes, esse número pode ser aumentado 10 vezes. Os americanos se opuseram à construção desta base, mas não conseguiram impedi-la. Recentemente, cada vez mais relatórios de diferentes países estão falando sobre os planos de Xi Jinping para construir bases navais e aeroportos militares na África. As principais negociações sobre isso estão sendo conduzidas pela China, com a Guiné Equatorial, onde, presume-se, os navios poderão reabastecer suas reservas, se necessário. O exército chinês está transferindo seus caças para bases locais, o que está deixando os americanos nervosos. Estão perdendo o controle sobre este território. Analistas estão confiantes de que este é apenas o início, e a China seguirá expandindo sua presença aqui, sobretudo no âmbito militar. Ele está tentando criar uma imagem da China como um país que se preocupa com seus camaradas africanos. É assim que ele explica o aumento da presença militar chinesa aqui. Nas palavras do chefe de Estado, tudo isso é necessário para fortalecer a segurança dos países pobres. A propósito, o que você acha? A Podnebesnaya está buscando uma parceria de pleno direito? Ou ela persegue, principalmente, seus próprios interesses em tudo? Escreva nos comentários. Há mais um ponto importante. A economia chinesa enfrentou um sério problema. As consequências da pandemia de coronavírus-19 e as crises financeiras na União Europeia e nos Estados Unidos da América fizeram com que as pessoas começassem a economizar mais e a comprar menos. E a China, como a principal fábrica do mundo, sofreu com a queda da demanda em primeiro lugar. Os gigantes mercados de commodities vieram em auxílio dos países africanos. Especialistas da revista prevêem que, nos próximos 10 anos, o continente se tornará uma economia de mais de 5 trilhões de dólares. E este mercado consumidor, em rápido crescimento, pode justamente ajudar a manter a capacidade produtiva da China. As fábricas seguem operando e os produtos sendo vendidos. Sim, um pouco mais barato do que negociar com a Europa e a América. Mas ainda é muito melhor do que a falência das empresas chinesas. Não é surpreendente que o comércio anual entre a China e a África esteja crescendo quase 20% e os investimentos diretos em 40%. Além disso, para alimentar a gigantesca população do submundo, é necessária terra fértil. A urbanização ambiciosa da China leva à erosão das terras agrícolas férteis dentro do país. Portanto, comprando províncias inteiras na África, a China obtém controle sobre áreas tropicais, onde é possível ter 3 a 4 colheitas por ano. Dessa forma, as autoridades do Estado comunista estão fechando lacunas na sua própria segurança alimentar. Além disso, a China tem uma atitude bastante respeitosa em relação à África. Estamos acostumados a ouvir que outros países estão negociando desenfreadamente no continente. Contudo, Pequim age com maior astúcia. Ele mostra respeito, gradualmente expulsando os africanos do mercado local e da produção. Ainda assim, Pequim chama isso de parceria de iguais. Ao contrário dos europeus, que se concentram no cumprimento da lei, os chineses estão dispostos a tolerar a prática de corrupção que prevalece nos países africanos. Isso leva a uma competição desleal e piora o sistema de governança na África. Mas aqueles que em breve deixarão esses países para voltar para casa, tendo ganhado muito dinheiro, se importam com isso? Provavelmente não. Foi declarado oficialmente que Pequim está buscando reduzir o papel dos recursos naturais nas relações sino-africanas. Em vez disso, a China está focando na cooperação em questões de desenvolvimento de redes de transporte, indústria de processamento e medicina.
Mas sobre quais são os verdadeiros objetivos, ninguém sabe ao certo. A atividade da China na África não passa despercebida pelos Estados Unidos da América. Foi em grande parte ela que levou Washington a criar o Comando Africano das Forças Armadas dos Estados Unidos da América em 2008, que, no entanto, não conseguiu encontrar um local no continente e está principalmente baseado na Alemanha e na Itália. Mas o fato permanece. Os Estados Unidos já perderam a competição econômica na África. Especialistas confiam que o negócio chinês tem uma abordagem pragmática. Bases militares, redefinição de esferas de influência e fortalecimento de seu papel no continente negro, tudo isso é secundário, pois o principal objetivo é o dinheiro. Os mercados africanos estão repletos de produtos chineses. Investidores do Celestial estão extraindo recursos dos países mais pobres do mundo por uma ninharia. Tudo porque dezenas de países do continente têm uma enorme dívida com a China. Por exemplo, a Etiópia atualmente deve à China 14 bilhões de dólares e essa quantia está crescendo anualmente. Com esse dinheiro, o país conseguiu reformar a infraestrutura e arrumar as estradas. Ou aqui está outro exemplo. O governo de Uganda pegou um empréstimo de 200 milhões de dólares da China para reformar o aeroporto na cidade de Entebbe. Há relatos de que o governo de Uganda não conseguiu pagar a dívida a tempo, e a China assumiu o controle do aeroporto por 99 anos, o que significa sempre na tradução do chinês para o ugandês. Tudo isso estava escrito no contrato, só que os líderes africanos não se aprofundaram muito nos detalhes. Essa interferência da China nos assuntos internos de outros países já foi rotulada de imperialismo humanitário. Angola tem a maior dívida externa com o grande parceiro asiático. Ela deve 43 bilhões de dólares. É impossível devolver tal quantia, pois os juros estão crescendo mais rápido do que o governo consegue pagá-los. A China também adquiriu toda a indústria de mineração do Zimbábue, e os desenvolvimentos estão seriamente prejudicando a situação ecológica no país. Autoridades estão em silêncio, por medo de prejudicar relações com o principal parceiro. Jornalistas locais estão alarmados. Eles afirmam que a China está agindo de forma severa. Se o país não consegue pagar o empréstimo, eles não dão prazo e não cancelam a dívida, mas tomam a infraestrutura. Mas as autoridades não têm escolha. Ninguém além da China vem para a África com dinheiro. Houve um tempo em que a União Soviética atuava como benfeitora e generosamente distribuía empréstimos. Como resultado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrou e nunca recuperou seu dinheiro, e a maioria dos empréstimos para os povos pobres da África foi perdoada. Depois, a Federação Russa veio em substituição à União Soviética, que em 1999 perdoou 90% da dívida de Moçambique, mais de 1,5 bilhão de dólares. Reduções semelhantes de dívida foram feitas para outros países africanos depois disso. Os americanos nunca perdoaram dívidas da mesma maneira. E por isso, quando a União Soviética acabou e a Rússia estava imersa em seus próprios problemas na década de 90, a África só podia contar com a China. Sim, amigos, os do submundo realmente vieram em socorro. Nos lugares mais pobres do planeta, surgiram estradas modernas, pontes, aeroportos e centros comerciais. Mas das nações do terceiro mundo, está sendo retirado o mais valioso, útil e acumulável. Ademais, as autoridades chinesas agem astutamente. A construção é realizada por trabalhadores trazidos da Ásia. Tudo isso é registrado em empresas chinesas, enquanto a população local fica de lado e aprende o idioma chinês, na esperança de encontrar algum trabalho no futuro se tiver sorte. É isso que o jornalista zumbi Gaston Stunda escreve em sua investigação. Ingenuamente, acreditávamos que a China, assim como os russos, construiria socialismo aqui e doaria bilhões. No final, a África deve tanto dinheiro à China que nunca poderá devolvê-lo. Os chineses estão extraindo nossos recursos naturais, enchendo com suas bugigangas e expandindo sua influência. Em breve, todos aqui começarão a comer com pauzinhos e a louvar Mao Zedong. É surpreendente, mas de acordo com pesquisas, 63% dos simples habitantes dos países africanos acreditam que a China tem uma influência positiva no continente, e o modelo econômico da República Popular da China é exatamente o que é necessário para o desenvolvimento da economia local.
as perspectivas dos países do continente africano não parecem brilhantes. Cada vez mais, a República Popular da China insiste no chinês como língua estrangeira obrigatória a ser estudada nas escolas locais, e as condições dos contratos apenas empobrecem o Estado cada vez mais. Os programas educacionais asiáticos já foram implementados em universidades locais, por exemplo, no Quênia, Moçambique e Tanzânia. Os africanos se tornaram dependentes do dinheiro e da tecnologia chineses. O Ocidente já não pode oferecer nada às suas antigas colônias. Não é surpreendente que Pequim, sem concorrência, se permita dobrar as regras e vender acordos que beneficiam principalmente a China. A África se livrou da influência colonial europeia, mas nunca conseguiu se tornar verdadeiramente livre. E ainda assim, a construção de estradas de ferro e rodovias, usinas elétricas, refinarias de petróleo, que são gerenciadas por empresas chinesas, tem um impacto positivo no desenvolvimento da economia local. Cabe a você decidir se isso é uma vantagem ou não. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou, clique em curtir e não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana temos conteúdo único para você. Nos vemos nos próximos vídeos.